B-Tiger, mais conhecido internet afora como Mangá do Tigrinho, mas que eu particularmente chamo do Mangá do Tigre Beta, é um quadrinho nacional escrito e desenhado pelo Hatao, um artista e autor já bastante conhecido na comunidade artística do Brasil, sendo autor de Ping Pong Drama, e recentemente lançou o seu mais novo trabalho, B-Tiger, um quadrinho bem chamativo e bem irreverente na sua proposta, por assim dizer, que acompanha Caio, que presentemente ele pode se considerar um sujeito de sorte, e ele está contextualizado em um mundo onde as pessoas apostam a própria sorte, e aqueles que perdem toda a sua sorte, bem, eu vou deixar que vocês mesmos descubram quando vocês forem ler. É importante destacar como que a arte desse quadrinho está simplesmente absurda, como ele é bastante inspirado em mangá, você vê que o autor conseguiu pegar todos esses signos e técnicas que são bem mais sutis e inconscientes na produção do mangá do que simplesmente detalhes mais superficiais, como por exemplo ser preto e branco ou algumas sacadas de humor. Você vê que ele teve todo um estudo sobre quadrinização e composição para bolar as páginas, que realmente faz diferença na leitura, visto que o primeiro capítulo tem mais de 70 páginas, mas mesmo assim você lê em poucos minutos. E eu tive a oportunidade de entrevistar o autor, falando sobre o processo de criação do B-Tiger e também sobre o futuro da obra. Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Então hoje, seguindo aqui com esse podcast sem nome definido, eu estou aqui com Hatao, um grande nome do quadrinho independente nacional, um cara que vocês devem ter conhecido ele pelo Ping Pong Drama, mas que agora está ficando bastante reconhecido pelo B-Tiger, o Tigre Beta. Então, Hatao, o que você tem a dizer para nós? Como que você pode se introduzir aí? Cara, é um prazer estar aqui no teu canal, realmente é engraçado, né? Ter começado a fazer um quadrinho novo e estamos aí tentando fazer algo diferente. E eu sou o Hatao, eu tenho uma pequena trajetória, né, de projetos que eu venho tentando fazer ao passar dos anos. Eu comecei fazendo Ping Pong Drama, que era um quadrinho, assim, estilo mangá, sobre criança jogando ping-pong. Depois eu passei pra tentar fazer um RPG, um sistema de RPG. Era basicamente uma espécie de Pokémon misturando os Sacis, né, que era caçador de Saci. Era toda essa ideia de pegar o conceito de que na história do Saci você capturava os Sacis com garrafas e eu achava isso muito parecido com Pokémon. E agora estamos aí fazendo B-Tiger, que é basicamente um mangá do Tigrinho, né? Sim, sim. Você já é um cara bem antigo assim nessa comunidade de não só de quadrinho, mas sim também de artista no geral, de ilustração. E você tem vários projetos, o Ping Pong, o Caçador de Saci que você falou. E como é que tá sendo esse migrar pro B-Tiger? Porque é um projeto muito novo, já tá com editora, assim, já tá bem caminhando a passos largos, por assim dizer. E como é que tá sendo essa transição? Cara, tá sendo diferente, né? Realmente não é muito comum começar um projeto já tendo esse aval de ter uma editora por trás e meio que apoiando o seu trabalho, né? Então tá sendo algo diferente. Principalmente porque parece que eu tô tendo mais calma e mais controle do que eu tô fazendo, né? De tá fazendo um negócio e sem ter aquele medo de caramba, será que vai dar certo? Será que não sei o quê? Porque, tipo, eu imagino que é só fazer e a editora depois ela corre pra vender, né? Se não der certo, não, depois a gente corre atrás do prejuízo. Mas, por enquanto, tá sendo uma experiência muito divertida fazer o projeto e ver toda a repercussão do público. Sim, sim, o B-Tiger ele tá sendo um quadrinho que eu vejo que tá repercutindo bastante, até pra... Ele tem menos de um mês, assim. Aliás, acho que é um mês de publicação. Literalmente um mês. Literalmente um mês nesse período de gravação. E ele já tá com quase 10 mil visualizações lá na Flip True, já tá com bastante comentários, já vejo que tá repercutindo bastante com o público. E como é que tá sendo? Porque eu vejo que assim, o Ping Pong ele é bastante diferente no estilo de produção do B-Tiger. Então como é que foi assim, essa mudança de estilo, assim? Porque eu não vejo que é só um negócio de temática e estética que você mudou bastante. Você mudou bastante esses detalhes da produção, tipo desenho. Então, o B-Tiger ele é basicamente um projeto que ele nasceu de eu tentando fazer tudo certo. Ping Pong Drama, querendo ou não, ele era basicamente uma one shot inicialmente, que eu ia fazer para um concurso de uma outra editora de mangás. Só que eu acabei não terminando essa one shot a tempo. Então eu acabei lançando na internet, o pessoal gostou, e por conta disso eu comecei a fazer a série, né? Em B-Tiger eu tentei fazer tudo certo. Então eu corri atrás para estudar exatamente como eu poderia fazer uma série, esquematizar as coisas, ver o que eu poderia fazer para fazer com que esse projeto tenha mais chance de alcançar mais gente, né? Então, toda a ideia de fazer um projeto que ele é basicamente um mangá do Tigrinho, né, com essa temática de bets e tudo mais, era uma forma de eu fazer com que o projeto tivesse um alcance maior, principalmente uma visibilidade
inicial, né? Por exemplo, eu dei uma estudada em outros mangás brasileiros que conseguiram furar a bolha. Mangás como, por exemplo, o Lampião, o Sense Life, que são meio que os que eu considero, né, que realmente conseguiram furar a bolha, assim. E para mim, precisava de um tchan a mais para conseguir fisgar o leitor dessa primeira impressão. Então, basicamente, o mangá do Tigrinho foi esse chamariz que eu consegui para conseguir alcançar essa primeira etapa de, tá, eu preciso fazer algo que seja chamativo, a princípio, e depois eu tento convencer a pessoa, sei lá, com roteiro, com personagem, com ilustração. Então, essa foi meio que a ideia inicial. E a partir daí eu fui meio que desenrolando. Eu falei, tá, beleza, eu tenho esse conceito bacana. Agora eu preciso fazer algo interessante também, né? Porque não dá pra viver só de conceito. Então eu fui atrás de tentar aprender mais sobre, por exemplo, o famoso Gisho Tenketsu, né? Que é aquele estilo de narrativa japonesa que muitos mangakas usam. Eu fui atrás de tentar entender como eu poderia fazer o personagem ser mais carismático, ou os leitores se importarem mais com ele. Então, foi muito uma bagunça. Tem coisas que eu fazia muito mais no instinto em Ping Pong Drama, eu acabei parando um segundo pra tentar estudar como que podia fazer em Tiger. Sim, sim, tanto que eu vejo que você teve um trabalho no próprio evento da MPEG você falou que teve um trabalho mais de editora. Como é que editorial, como é que foi? Então, a MPEG, ela tem todo esse lance de, tipo, apesar de ter esse trabalho mais editorial por trás, eles não são tão. Eles não querem mexer tanto assim na sua história, sabe? Isso é algo interessante, porque acho que até o Glitch, né, ele comentou, quando ele tava fechando com a MPEG, ele tava com esse receio de, caramba, vocês vão mexer muito na minha história, algo do gênero, mas realmente eles são muito tranquilos quanto a isso. Sim, sim, mas eu vi também que além disso você teve um trabalho de editorial tipo que tem lá no Japão, tipo, o cara fala assim, ó, isso aqui tá errado. Como é que foi? Ah, sim, sim. Nesse caso, é meio que o narrativando ele cuida dessa parte, mas é mais como um editor fantasma, porque ele não faz parte da MPEG. Tipo, realmente ele tá lá. Tipo, eu mostro o trabalho pra ele e falo, pô, tá legal isso aqui, mas que tal mudar essa parte aqui, mudar essa outra aqui? E foi, tipo, muito mais algo que surgiu do nada, assim. Eu trocando ideia com o Narras e acabou meio que rolando nessa espécie de parceria. Sim, sim, tanto que eu vejo que o Bitiger ele é bem fácil de ler, ele tem uma quadrinização bem dinâmica porque como ele é bastante inspirado nesse modelo editorial da Shueisha, eles priorizam muito esse negócio de ser rápido de ler, tanto que ele tem, o primeiro capítulo tem bastante página, mas mesmo assim você lê em poucos minutos. Cara, isso é bizarro, porque o primeiro capítulo tem 70 páginas e eu vejo poucas pessoas comentando isso, sabe? Tipo, 70 páginas, as pessoas só leram e nem notaram. Quando eu comecei a fazer, eu fiquei receoso. De, caramba, eu vou fazer um capítulo tão longo assim, será que as pessoas vão ler? Eu fiz tipo, uma série de perguntas no meu Twitter, assim, perguntando pra galera: o que vocês acham de um quadrinho com mais de 70 páginas, mais de 170 páginas? Então, foi realmente uma surpresa ver que ninguém se importou de verdade com isso. Isso curtiu a parada. Porque se você parar pra pensar, é como se fosse mais ou menos 3 capítulos em um só, né? Sim, porque geralmente é 20 páginas no modelo semanal. Aham. Então, e assim, eu acho um tanto quanto curioso, porque o B-Tiger, quando eu vi ele pela primeira vez, eu achava que ia ser um negócio tipo Kaid, assim, um negócio mais. Cara, todo mundo fala isso, tipo, todo mundo tem essa vibe inicial, né? Sim, mas aí o negócio vira descamba pro Battle Shonen total, virou um Bleach com um Dandadão lá, tudo bizarro. E da onde que veio essa inspiração? Porque, assim, eu acho que seria mais seguro jogar assim no. Ó, o Brasil tem problema com esse negócio de vício de aposta, então eu vou fazer um Kaid brasileiro, mas aí você transformou isso num Battle Shonen muito louco, que ainda assim tem essa temática. Pior que eu ia adorar fazer algo muito mais na pegada de Kai, mas como toda essa ideia do Bitiger foi fazer algo muito mais bem pensado para ver se eu consigo fazer algo que história aqui no Brasil, porque querendo ou não, eu fiz outros projetos, mas nada que realmente alcançasse um patamar de caramba, isso realmente vai estourar. Muito porque eu não pensava por esse lado, né? Eu fazia os projetos porque só por fazer, né? Eu queria fazer algo legal e eu tentava fazer. Bitiger eu quero fazer algo realmente pensado para se der certo. Muito obrigado que deu, né? Mas tem todo esse planejamento por trás, por assim dizer. E um desses planejamentos vai de encontro com essa ideia, né? Por que ser um mangá de lutinha? Por que ser um Battle Shonen? A ideia é justamente porque Battle Shonen é muito popular aqui no Brasil. Isso se deve principalmente a como sempre consumiu esse tipo de obra, né? Porque era o que tinha, por exemplo, na TV aberta. Passava Naruto, Dragon Ball, Cavaleiro do Zodíaco. A gente sempre teve esse tipo de conteúdo, então é muito mais fácil pro brasileiro médio se sentir
confortável em consumir uma obra do gênero, né? Sim, sim, o Kaid mesmo ele não é tão. Assim, ele tem, tem bastante. Deveria ser muito mais Ele popular. tem bastante público, assim, tanto que a própria MPEG era muito cogitado que ia ser o grande anúncio da MPEG, Cara, o pessoal tava teorizando lá que era Kai. Quando a primeira obra, o primeiro mangá que eles revelaram lá foi a obra do Fukumoto, eu falei, vai ser Kaji, mas foi ainda maior que foi Hajime no Ippo, mas deveria ser mais reconhecido no Brasil, mas o Kaiji, ele é um negócio que é bem mais, assim, é uma leitura bem mais difícil do que, sei lá, o Battle Shonen padrão, porque ele tem muito texto, tem muita regra de jogo assim que requer bastante atenção, mas eu vejo que o B-Tiger ele é mais inspirado em um Dandadan, em um Bleach, que é um negócio que valoriza bem mais a experiência semanal. E como é que foi pensar a quadrinização do B-Tiger? Porque assim, eu vou falar que quadrinização é um negócio bem difícil de entender, porque exige muita técnica, exige muito conhecimento de composição. E como é que foi estudar tudo isso? É engraçado, porque, tipo, apesar de ter muitas particularidades que parecem, por exemplo, Dandadan e Bleach, a minha maior referência pra esse projeto foi Katekyo Ritmo Reborn, que é tipo, um mangá barra anime que é pouquíssimo conhecido hoje em dia, mas já foi muito popular antigamente. Sim, sim. E que é tipo um mangá de comédia, assim, tipo, muito mais alto astral e tudo mais. Mas sobre essa parte de administração, realmente é algo que eu sempre gostei muito de tentar aplicar. Eu gosto desde quando eu comecei a mexer com quadrinhos, essas coisas. E Tiger eu tentei maximizar tudo que eu podia. Então eu comecei a analisar outros mangás, outros quadrinhos que eu gostava e tentar entender por que que as páginas desses quadrinhos são tão boas e as minhas parecem meio diferentes. Então eu comecei a analisar, por exemplo, a quantidade de texto que tem no balão, a forma que os balões ficam nas páginas, porque a forma que você coloca os balões meio que guia o leitor para onde você quer que ele olhe. Então tem essas regras não ditas, e quando você para pra ver, você fala, caramba, é por isso que a leitura tá fluida, né? Tem outras coisas, né? Por exemplo, a quantidade de balão, a quantidade de painéis numa página, como os personagens estão na página em si. Então são, tipo, pequenas coisas que você vai notando, assim, que vira tipo um grande quebra-cabeça, né? De fazer uma boa página. E aí eu fui tentando analisar dos quadrinhos que eu gostava e fui tentando chegar em algo minimamente bom. Sim, sim, tanto que eu vejo que as pessoas, quando eles vão tentar replicar esse estilo de mangá, eles pegam alguns signos muito superficiais, tipo, preto e branco, retícula, aí às vezes o personagem fica mais zoiudinho pra dar um tom de humor, mas não pega esses negócios mais que é inconsciente, tipo, a forma que o balão tá distribuído na página, a forma que a quadrinização é pensada, e eu vejo que você teve todo um trabalho de entender esses pormenores do mangá pra fazer o B-Tiger. Isso é complicado, né? Porque o motivo disso é que a gente não tem tanto conteúdo técnico assim de mangá por aqui, né? O que a gente tem mais são pessoas ensinando, por exemplo, a desenhar, a fazer coisas, fazer o próprio quadrinho, mas não tem tanto essa parada do mangá, né? Eu vejo que você, como você falou, você teve o apoio do Narrativando, mas o Narrativando ele já trabalhou. Ele tem acho que se eu não me engano, ele trabalhou em outro quadrinho que é o Monster Odyssey, e A Monsters Odyssey. ele já manja bastante desse negócio dessa parte mais técnica, por assim dizer, de como você pensa a experiência da leitura. E eu vou dizer que a leitura do B-Tiger foi uma leitura muito rápida. E como é que está sendo o processo de criação do B-Tiger, assim, no que diz respeito a tempo de produção? Porque eu vejo que já tá no final do primeiro capítulo, já tá até com data confirmada pro segundo. Como é que tá sendo de boa produzir o B-Tiger? Tá tendo algum empecilho ou tá... Porque assim, é pouco Então, tempo pra muita página. é que o primeiro capítulo teve 70 páginas, né? Então já não dá pra eu tentar fazer 70 páginas em um mês, eu não sou maluco nesse nível. Mas, por exemplo, o primeiro capítulo eu terminei em 2 meses e meio. Essas 70 páginas. Foi basicamente. Como são 3 capítulos, foi basicamente 3 capítulos e eu dei uma ruchadinha no final, né? Mas a parada de Tiger é que eu quero manter uma constância mensal. Então todo mês tem que ter um capítulo. Não exatamente todo mês. Vai ser tipo 1 mês e 15 dias, 1 mês e 11 dias. Porque ter essa folguinha ajuda a poder desenvolver, por exemplo, o storyboard, o roteiro. E que eu acho que precisa ter um tempo a mais, né? E aí eu tô nessa de tentar fazer algo mensal. E uma das coisas que eu achei legal que eu poderia ter feito, e eu fiz, foi colocar essa data do próximo capítulo na última página
do capítulo em si. Porque eu acho que isso ajuda fazendo com que o leitor tenha mais. Tem esse contato de caramba, quando vai ser o próximo capítulo? Fica Vai ser nesse engajado, né? dia? Sim, você consegue manter uma certa periodicidade, algo que, por exemplo, rola muito no Japão ou em outros mercados, de ter uma data de quando vai lançar o próximo capítulo, de quando vai ter a próxima edição. Eu acho que isso ajuda a diferenciar um pouco o quadrinho também de outros de caramba. Esse quadrinho tem data de quando o próximo capítulo? Que interessante. E isso se dá principalmente por eu ter já outros capítulos meio que na geladeira, sabe? Prontos. E aí eu consigo trabalhar com mais segurança. Então você já tem o storyboard do capítulo 2 pronto? Eu tenho o capítulo 2 pronto, o storyboard do capítulo 3 e o capítulo 3 tá quase pronto. E tudo isso já passou pelo trabalho assim de editorial que o Narrativando faz? Uhum. Ah, que maneiro. Então, como é que foi essa ponte pra MPEG? Porque eu vi que você teve a ajuda do Caio. Como é que foi? Cara, foi engraçado, porque foi simplesmente do nada. Eu já tava fazendo Bitiger assim, eu tinha feito o name, né, o storyboard, eu tinha terminado ele, e eu mostrei pra uma galera, falei, tô fazendo esse projeto, que eu quero muito que dê certo, porque eu acabei de sair de problemas com uma outra editora, e esse projeto é meio que minha forma de dar a volta por cima. Então eu tava mostrando pra uma galera, falei, o que vocês acham? Tem uma das pessoas que eu mostrei acabou sendo o Caio. Ele gostou muito, falou, pô, muito legal, pá, ele falou pra mudar algumas coisas daqui e aqui, que ele achou que ia ficar melhor. E aí, beleza. Foi passando os dias, teve o Anime Friends, que foi um estrondo, assim, pra MPEG e pro Caio, né? E beleza, eu vi o pessoal falando mais por cima, que, por exemplo, que a MPEG tava andando pelos stands da galera, né, os artistas, e sondando meio que os trabalhos da galera. Mas até aí eu fiquei tranquilo. E uns dias depois, se não me engano, eu recebi uma mensagem do Caio falando, pô, mostrei seu trabalho pra galera da MPEG e eles gostaram muito. E aí foi desenrolando isso até que eu consegui o contato de um dos editores. Só que não foi só o Caio que me divulgou pra MPEG, eu descobri que durante o Anime Friends fizeram quase um complô contra mim de que vários outros artistas que, por exemplo, já trabalhavam na minha outra editora, ou que gostavam muito do meu trabalho e viam potencial no que eu fazia, e que estavam falando para os editores da MPEG, o Hatao, olha, ele precisa de carinho, ele precisa de amor, ajuda ele tá lá sofrendo sozinho. E foi numa dessas que meio que foi criando quase que um efeito manada de caramba, ele tá ali fazendo um projeto novo, tá sozinho ali, que tal, né? Que tal dar uma chance, não sei. Fora que também o próprio editor, assim, que cuida da parte mais dos nacionais, né? Ele já conhecia o meu trabalho, ele já conhecia Ping Pong, ele já tinha comprado os volumes. Então foi meio que algo muito mais natural do que eu imaginava que seria. O Betiger, ele foi muito contra a maré do quadrinho independente, porque geralmente você tem o artista se desdobrando todo pra conseguir fazer um apoia-se, pra ter um dinheiro pra fazer a versão impressa, pra depois conseguir vender em 1000 de porta em porta. Mas não, você já teve esse atalho de já, mesmo não tendo lançado nenhum capítulo, até então você já conseguiu uma editora bem grande do Brasil. Doideira, né? É bem fora da curva. É realmente como se tudo tivesse. Como se fosse uma outra forma de fazer o que a gente tá acostumado a fazer por aqui, né? A editora se sentiu confiável de realmente querer apostar comigo nessa. Ao mesmo tempo que eu tô apostando também fazendo esse projeto. Então foi realmente uma mistura de coisas que não costumam rolar por aqui. O próprio Ping Pong, ele surgia bem mais nessa pegada mais independente, assim, de ter todo o negócio do apoia-se, e depois você ter que se esforçar para vender de porta em porta, mas o Betiger foi justamente o contrário. Eu acho que se dá principalmente a época que a gente tá, porque, por exemplo, o Ping Pong ele foi lançado na pandemia, e a pandemia foi, tipo, o ano pra você fazer produções nacionais. Por exemplo, Ordem Paranormal, o RPG do Selbit, estourou na pandemia porque foi o momento certo pra estourar, né? Ping Pong ele lançou lá, então foi toda uma construção, né, de lançar os capítulos e deu uma estourada, porque tava todo mundo em casa, então todo mundo não tinha quase nada pra fazer. Sobrava ficar, por exemplo, nas redes sociais, procurando coisa pra ler, assistir, e numa dessas, muita gente estava fazendo trabalhos, por exemplo, lançar quadrinhos e tudo mais, e Ping Pong foi um desses. Então, foi toda uma construção de meio que agariar público, de uma editora chegar em mim para poder fazer a publicação do impresso. Só que essa editora, que não ainda era pequena. Então, comparada à MPEG, é realmente outra pegada. Essa mudança de algo mais independente para uma editora um pouco mais renomada nesse sentido é algo bem diferente. Eu ainda tô tentando me acostumar com isso. Sim, você falou da pandemia que
que teve bastante importância para a produção do Ping Pong. Você falou do Selbit, também tem a questão de que estourou porque ele é o Selbit, né? Mas Sim, é um dos detalhes. não pode ser ignorado. Mas o próprio Sense Life ele estourou bastante aliás, foi na pandemia que o Sense Life estourou, porque foi bem no final que eu conheci. O Sense Life tem 5 anos. Eu imagino que pelo menos pegou um pouquinho, né, nessa época. Porque eu conheci em 2022, que foi bem no finalzinho. Eu não li o Ping Pong, mas eu dei uma. Eu vi muito por cima enquanto eu tava pesquisando para fazer esse podcast. E eu vejo que tem o Ping Pong, ele é um negócio bem mais. Como eu posso dizer? Ele não tem tanto desse negócio do mangá, ele é mais. Você fez. Num negócio mais despretensioso, assim, você tem. Tanto que ele é mais parecido com o Turma da Mônica da vida, assim, de não importar muito com a experiência semanal. E você, naquela época que você fez o ping-pong, você já tinha essa pretensão de isso aqui vai ser o trabalho da minha vida, tipo, tá ligado? Não, mas apesar disso, eu já tinha indícios que eu tava fazendo algo, tava aplicando alguns conhecimentos que eu já sabia fazer. Então, ainda assim, tinha uma espécie de shotenketsu básico, assim, né? Tentava aplicar uma estrutura de narrativa que conseguisse fechar muito bem os capítulos, ao mesmo tempo que deixasse gancho para os próximos. Porque eu acho muito legal o conceito de Kishotenketsu e a forma que os japoneses fazem, né, a narrativa dos mangás. Porque lá funciona da seguinte forma: os mangás são publicados semanalmente. Então, a ideia do Kishotenketsu, ele tem outras ideias por trás, mas uma delas é que você consiga abrir um capítulo semanal, você consegue ler ele e você se sente satisfeito. Porque tá tudo lá, tá o começo, a introdução, o desenvolvimento, o plot twist e o final. A Essa é meio coisa que que a mais ideia do importa é a Shotenketsu. experiência semanal de leitura lá. Uhum. Até porque, por exemplo, os mangás estão lançados em uma revista, são tipo 20 mangás, e o seu mangá é um deles. Então, a pessoa pode abrir o seu capítulo aleatório e ela tem que gostar daquele capítulo. E aí, quando você pega esse estilo de narrativa e transcreve ele pro nosso mercado atual, ele também funciona. Porque, por exemplo, quadrinhos, mangás nacionais, eles são publicados, muitos são publicados sem uma periodicidade constante. Então, você ter um estilo narrativo que meio que faz com que o leitor espere, sei lá, 2, 3 meses, tem um capítulo, e ele lê, e ele gosta desse capítulo, é muito bom, porque aí você consegue meio que matar 2 coelhos numa cajadada só, porque você tem. O leitor já esperou muito, e quando ele lê, ele se sente satisfeito. É engraçado, porque tipo. É a forma que os japoneses fazem de uma forma diferente e que funciona pra gente de uma outra forma, né? É engraçado pegar essa ideia. Eu vejo que o B-Tiger tem bem mais disso, tanto que ele tem alguns desses tropos narrativos, tipo o Caio, ele vira o Tigrinho no final, daí depois tem o Ichigo virando o Shinigami, depois tem o Itadori comendo o dedo do Sukuna, né? Os negócios que fica mais perceptível em relação ao ping-pong, dá pra ver essa emoção, e é um tanto quanto interessante isso que você falou, porque como não tem periodicidade, muitas vezes aqui, porque como é tudo independente, justamente demora pra sair, os quadrinhos eles precisam Ou a pessoa tem outra coisa pra fazer, né? Trabalho e tudo mais. Sim, o pessoal não tem muito tempo pra dedicar à produção do quadrinho, mas daqui a pouco a gente fala melhor sobre isso. É como você mesmo falou, ele precisa ter alguma coisa muito, muito chamativa, tanto que você vê que esses quadrinhos independentes que estouraram aqui no Brasil, eles têm muito disso. Tem o Sense Life, que é autoexplicativo, o negócio é chamativo que só. Tem o Lampião também, que o negócio que, pô, mangá do Lampião reencarnado um bicho de horror cósmico, tá ligado? Então, e é importante porque eles criam essa iconicidade assim na mente dos leitores, de forma que eles não se esqueçam. E eu vejo que o B-Tiger tem muito disso, porque, pô, é um negócio do tigrinho, tá ligado? Sim, e esse negócio de iconicidade foi algo que eu tentei buscar, porque isso também vai de encontro com o que eu falei agora, né? De como a periodicidade normalmente não é tão bem definida. Você faz um projeto e ele tenha uma sinopse, uma ideia muito bem definida do que é o teu quadrinho, ele é muito mais fácil de ser consumido pela galera. Então, só de ter essa palavra-chave de, por exemplo, Sense Live, o cara tem o poder de usar drogas. Ou o Lampião, que é o mangá do Lampião. Tipo, essas coisas ficam muito fáceis na cabeça que você consegue parar e pensar e lembrar do quadrinho. E isso que é mais importante, fazer o leitor lembrar, porque a gente não tem, por exemplo, na Shonen Jump tá sendo sempre o pessoal divulgando, falando sobre os quadrinhos, falando sobre o que tá lançando. Aqui não. Então você ter esse chamariz, essa ideia de algo marcante,
já fica na cabeça do leitor, e isso é muito importante. É muito mais importante do que as pessoas imaginam. Sim, sim, tanto que eu vejo que a própria MPEG visa muito isso, visto que como o próprio Caio disse, eles não colocam tanta mão nessas bizarrices que tem o Sense Live, porque é justamente o que chama a atenção da obra, né? Então, se por exemplo, em Sense Live não tivesse um cara que passa o poder da lombra pros outros, não teria a metade do apelo que tem, e o Betiger poderia passar por isso, porque, pô, um negócio de tigrinho, tá ligado? Sim. E esse também foi um dos motivos de eu tentar deixar tão claro que Tiger é uma crítica, ao invés de ser algo que apoia, né, as casas de apostas. Principalmente porque é algo que eu sempre quis deixar muito claro. Por exemplo, a primeira página, ela literalmente fala toda a ideia do quadrinho, né? Mostra já um cara apostando, ele perde e aí ele vira um monstro. Essa é meio que a ideia. Então era muito importante pra mim deixar claro essa mensagem de tá, tô fazendo um quadrinho com essa temática, mas é muito importante eu deixar muito claro, porque vai ter pessoas que podem acabar não pegando essa ideia e achar que eu tô incentivando, né? Tem que tomar cuidado para não cair nessas armadilhas semióticas. E eu vejo que é por isso mesmo que você deixa bem claro o tempo todo que não, ó, esse negócio aqui não é legal, as pessoas viram monstros por causa disso, e seria justamente o problema. Tanto que o próprio Caio já falou bastante que muita gente já encrencou por causa do Caleb ser drogado, por causa do Noah ter tendências de se auto não viver, por assim dizer. Sim. E poder acontecer bastante isso com o B-Tiger, e se acontecer você vai ter o atestado definitivo de que a pessoa não leu. Uhum. E também é engraçado, porque, tipo, apesar disso, isso também entra na parte narrativa, né? Eu consegui fazer quebrar duas coisas numa carregada só, já que eu usei esse termo de novo. Porque, mesmo que, por exemplo, o avô do Caio, ele era muito viciado em apostas e isso acabou ocasionando ele estar hospitalizado, né? De tanto perder sorte. E eu consegui juntar essas duas coisas, juntar, por exemplo, o avô dele que era viciado, mostrar o backstory do Caio um pouquinho, né? Do porquê que ele odeia apostas, isso acaba fazendo com que o leitor sinta empatia pelo protagonista. E eu consegui fazer isso aplicando toda a ideia da história. Então, é, eu gerei empatia ao mesmo tempo que eu consegui mostrar, ó, gente, isso aqui é uma história que ela não apoia a Beth, tem toda essa história do personagem. Inclusive, é muito legal que eu gosto de falar que toda essa passagem do Caio falando sobre o avô com a Clara e falando do motivo dele não gostar de apostas, foi uma das poucas vezes que eu realmente senti que meus personagens estavam vivos. Eu olhei o diálogo e falei, caramba, tá bem legal isso. Sim, sim, aproveitando que começou a falar mais do quadrinho em si, não dessas partes mais técnicas, você poderia explicar melhor como funciona esse negócio de sorte, dos quebrados que viram um monstro, assim, que o cara que perde a sorte depois ele virou um monstro terrível, como é que funciona isso direito? Porque eu vejo que tem muita gente que pode não ter entendido. Então, a ideia é que nesse mundo as pessoas, ao invés de, por exemplo, por exemplo, no Brasil, que tá rolando agora, as pessoas têm as bets e elas apostam dinheiro. Em Betiger não. Em Betiger as pessoas apostam sorte. Então, quando uma pessoa aposta toda a sua sorte, ela se torna um quebrado, que é basicamente um horror distorcido do que ela era antes, representado de uma forma distorcida. Então, a pessoa ela vai ter elementos no seu design que remetem ao seu vício. Por exemplo, o quebrado do primeiro capítulo, ele tem uma literal roleta na boca, né? E tipo, uma capa como se ele fosse um rei, como se ele fosse o bambambam da coisa. Então, meio que essa é a ideia, assim, dos quebrados. Eles são pessoas que se tornam monstros por apostar demais. E também remete a toda essa ideia do quadrinho, né? De ser uma crítica. É uma metáfora, não dá nem pra chamar de metáfora, mas... É muito óbvio, né? É muito óbvio, mas é uma clara alusão aos viciados em apostar. Tanto que é bom que você deixe claro assim, é bom que não seja sutil, porque tem certas coisas que não precisam de sutileza. Uhum. Então é de extrema importância que você aborde esses temas assim da forma que tem que ser abordado, porque não adianta nada você fazer todo um trabalho sutil e o cara entender de outra forma, tá ligado? Sim. Uma das minhas principais ideias quando eu comecei a fazer esse projeto era tentar fazer com que, apesar de ser uma crítica, apesar de ter essa ideia, né, por trás, eu não queria que fosse muito palestrinha, eu queria que fosse algo mais muito mais divertido pra pessoa conseguir ler, sabe? E não sentir que ela tá vendo, sei lá, um vídeo no YouTube explicando do porquê que apostas são erradas. Sim, sim, era importante de ser um negócio divertido por si só, não. Se você desconsiderar todo esse negócio da parte das bestas e do próprio Tigre, você tem uma experiência boa de leitura, você tem um quadrinho que você se divirte, e eu vejo que o pessoal gosta bastante, se diverte bastante com
com o tigrinho. E falando no tigre, por assim dizer, no grande felino asiático da sorte, tem algum perigo, assim, do tigre de verdade vir atrás de você? Porque, assim... Não, não. É algo que eu também tava muito preocupado a princípio. Porque, assim, não é nada... Eu, por exemplo, eu tô produzindo um quadrinho que muito desses... poder tem nome de música, e eu tenho que trocar toda hora porque eu morro de medo de alguém vir atrás de mim, mas e você não tinha medo do tigre ir atrás de tu? Então, é porque, a princípio, o nome, né, que é muito popular, não é esse, por exemplo. O nome em si se eu não me engano. O Tigrinho, por assim dizer, é só um nome que ficou popular aqui no Brasil. E o lado bom de, por exemplo, eu ter todo esse trabalho com a MPEG e tudo mais, é que eu consigo tirar dúvidas em relação a isso. Então eu posso evitar possíveis processos. Porque, por exemplo, no primeiro capítulo eu cito Uno, eu cito YouTube, sabe? Tem essas citações que provavelmente quando eu tava fazendo, eu pensei, caramba, será que isso vai dar problema? E é bom saber que não, porque são só citações esporádicas. E o próprio Tigrito, né, que é o tigrinho dessa história, tem esse respaldo de, tá, beleza, não vou tomar processo por isso, porque tem coisas que guiam pra não dar, sabe? Mas o bom de ter uma editora é justamente que esse tipo de problema esse tipo de dúvida já é sanada, porque aí você não teria que, por exemplo, o caçador de Eles devem estar mais preocupados do que eu, né? Justamente, então, porque o próprio caçador de Saci, imagina se a Nintendo bate na tua porta, tá ligado? Então, não, aí eu fugi. Mas também, o caçador de Saci também, ele tem um respaldo de, beleza, não rolaria processo, mas também foi uma preocupação a princípio. Porque você sabe como que é a Nintendo, né, com esse tipo de coisa. Não, bizarro. Mas voltando a falar sobre o quadrinho em si, cara, esse negócio de sorte e de poder, assim, como é que funciona direito os poderes do Kai, assim? Porque, assim, é poder de tigrinho, basicamente, ou é aquele negócio da roleta? Porque é um negócio que eu não entendi direito. Isso é algo que ainda vai ser explorado mais pra frente, né, nos próximos capítulos. Mas, a princípio, o que eu posso dizer é que a ideia do Caio é que ele tem a roleta, e dependendo do que sair do resultado, vai ser um poder diferente. Ou, por exemplo, o poder do primeiro capítulo é ele conseguir dar vários impulsos no ar, como se ele pudesse dar vários double jumps, assim, né? Sim. Mas a ideia é que, com o passar dos capítulos, novos poderes vão ser apresentados. Então cada roleta dá um poder diferente. Assim, e se ele não conseguir um jackpot, como é que vai ser? Então, e aí também é outra coisa que pode rolar. Aí é spoiler, né? Sim. Então, o nome do protagonista ser Caio é uma homenagem ao Caio do autor do Sense Life? Porque é um negócio que eu... Não, foi só uma forma de eu tentar colocar um nome. Eu queria colocar um nome, tipo, eu sou muito chato na hora de pensar nomes porque eu sou terrível. Então, pra mim tem que ser um nome curto, tem que ser um nome marcante, tem que ser um nome fácil da pessoa ler e entender. Ainda mais porque eu quero fazer histórias que se passam no Brasil. Então tem essa, não limitação, né, mas é porque a gente tá muito acostumado com o que vem de fora. E eu tentei pegar um nome que, por exemplo, lembrasse algo como caos, algo que fosse meio caótico, apesar do Caio ter uma personalidade tranquila, pra meio que contrastar, né? Tanto que, por exemplo, toda a ideia do Caio é que ele é um contraste. Ele tem esses dentes pontudos, ele é tipo quase literalmente a cara do tigrinho, só que ele odeia apostas. E aí eu fui por esse lado de tentar brincar com esse nome. Isso daí era algo que eu ia perguntar também, que, por exemplo, o Sense Life, o Caio não deixa muito claro se passa no Brasil ou não, mas o B-Tiger, ele se passa no Brasil? Sim. Tem pequenos elementos, né, espalhados por aí, que pouco a pouco vão aparecendo mais, mas um os deles cacos de vidro lá no muro. Sim, é tipo um negócio detalhe besta, mas eu acho tão legal colocar esses detalhezinhos. Tipo, você vê que o primeiro capítulo se passa numa escola, mas não tem, por exemplo, armário nos corredores. Sim. É uma escola bem grande, inclusive. Então é bom que você se preocupou com esse tipo de localização, por assim dizer. E se passa no Brasil, se passa em algum estado. Então se passa num estado específico ou um estado fictício? Isso eu acabo devendo, não é algo que eu penso muito a respeito. Eu gosto de falar que é um estado fictício, mas se em algum momento decidir colocar alguma coisa que fale onde a história se passa, vai ser algo pro futuro, não é algo que eu penso agora. É bom que não se limite. Dá pra brincar um pouquinho mais, né? Tem esses negócios bem... O negócio de criança, não vê... É um negócio bem... Um problema de saúde pública brasileira, por assim dizer. Não é um negócio que você tem muito... Então... Isso é engraçado também, porque, por exemplo, no capítulo 2, tinha toda uma passagem que vai rolar, assim, do Caio no hospital. E tinha umas páginas que era só ele esperando, sabe? Pra mostrar, caramba, demora, né, o atendimento aqui. Mas eu acabei cortando porque tava tendo páginas demais, enfim. São pequenos detalhes, assim, que eu coloco, sabe? Assim, às vezes é até interessante manter esses detalhes
porque é um detalhe sutil, mas que entrega bastante da localização e também da temática do quadrinho. Uhum. É que eu cortei mais porque é publicação mensal, né? Então você tem que saber gerenciar recursos pra conseguir lançar o negócio e não se atrasar. Ah, então teve um dedo editorial por trás? Não, é mais um dedo também. Mas também é um dedo de, caramba, eu também tenho que ter a cara tapa de perceber que, nossa, se eu fazer isso aqui vai ter muita página, é melhor cortar, senão eu vou me prejudicar depois. Ah, entendi. Aliás, eu esqueci o que eu ia falar, mas eu puxei um tópico aqui mais interessante, que é a respeito da música geek, porque você falou que você se inspirou bastante em Lampião e em Sense Life. Boa parte deles terem estourado bastante foi por causa disso. Você já tem alguma coisa rolando assim nos bastidores? Você pode falar? Cara, e alguma coisa de música geek é imprescindível pro projeto estourar. É algo que realmente eu espero que algum dia role. Por enquanto não tem nada definido, mas é algo que, por exemplo, eu penso enquanto eu tô na produção do quadrinho. Por exemplo, tem painéis que eu faço exclusivamente pensando, nossa, esse painel ia ser maneiro ter um. Acho que o pessoal que faz essas paradas ia gostar de pegar esse painel e fazer uma animaçãozinha, né? Por exemplo, no capítulo 1, teve painéis do Tigrito que eu fiz justamente só pra galera conseguir ter material pra conseguir fazer algo, quem sabe algum dia, né? Fazer algo sobre. Porque eu acho muito importante você ter essa correlação. Porque a gente viu em outros casos que essa correlação faz com que o projeto tenha um alcance muito maior do que ele teria se ele só tivesse sendo publicado sozinho, né? Sim, o Seis Life tem 10 milhões de visualizações no YouTube, mas tem 2 milhões na Fliptour, pra você ver a ponte que isso faz. Uhum, é bizarro. É muito parecido com o que rola com, por exemplo, os mangás que recebem adaptação em anime. É claro que é em um patamar completamente diferente, mas é muito semelhante esse boost que eles dão, né? Porque, querendo ou não, a galera do Rap Geek tem muito alcance, muitas pessoas interessadas em ler materiais nacionais. Só que esses materiais nacionais não chegam pra essa galera. E quando rola essa troca, né, essa parceria, é realmente win-win, todo mundo ganha, né? Sim, a win, já puxando a temática do mangá, mas a música aqui que ela é importante também porque eu vejo que tem muita gente que conhece, tipo, eu vejo direto gente com foto do Caleb, assim, até mesmo na rua, já vi gente vendendo produto e é importante, e algo que você poderia, como você é o autor, você também poderia ajudar o pessoal da edição, tanto que você pode mandar os arquivos mesmo. Eu posso dar vários spoilers, eu posso falar algumas coisinhas assim que vai ser interessante, né? Sim, mas assim, a respeito da edição do vídeo, assim, você poderia mandar os arquivos assim pro cara não ter que ter o trabalho de recortar tudo certinho página por página. Você já pode mandar o painel que ele queria tudo separadinho. E é um negócio, como você falou, e como eu também falei com o Caio, que a indústria de anime no Japão, ela funciona bastante para divulgar boa parte para divulgar o mangá, e aqui a gente tem essa cena da música. O Brasil sempre teve uma indústria musical muito forte e é um estudo de caso muito interessante você ver como que a música tem esse papel de divulgar o quadrinho nacional e repercute bastante, tanto que Sense Life mesmo já tá com 10 milhões de visualizações, 11 milhões de visualizações no YouTube. Uhum. E artistas da música geek que estão assistindo isso aí, ó, se você chegar nesse momento do vídeo, saiba que B-Tiger tem bastante conteúdo, assim, daqui a pouco, que dia que vai sair o capítulo 2? Vai expandir, dia 11/10, daqui uns 20 dias, dia 11/10. Então, saiba que tem bastante coisa no próprio... Dá pra fazer uma música do primeiro capítulo, tanto que a própria música do Lampião é mais sobre o primeiro capítulo, então dá pra fazer bastante coisa e vai dar certo porque, pô, um caso sobre o Tigrinho, obviamente vai chamar muita atenção. Realmente, tipo, por exemplo, tem alguns vídeos já sendo feitos no YouTube e dá pra ver que o potencial tá ali. Só precisa de um empurrãozinho. E como é que tá sendo essa parte da divulgação? Porque... a própria MPEG já está cuidando desse negócio da impressão, mas como é que está sendo a produção de conteúdo, assim, o cara que pede para fazer um vídeo, como é que está sendo? Então, a divulgação em si ainda é algo que vai ser trabalhado, né, aos poucos, porque eu tô só com um capítulo. É muito difícil eu conseguir divulgar o primeiro... Tipo, eu ainda tô conseguindo divulgar bem, mas ainda falta mais, sabe? Eu sinto que para conseguir ter uma divulgação um pouco melhor e mais constante, eu preciso de ter mais conteúdo. A princípio, eu tô focando na produção dos capítulos, então eu não tô tendo tanto tempo assim para, por exemplo, fazer vídeos, fazer outros conteúdos, mas meus planos por exemplo, tentar focar, quando eu conseguir ter um tempinho a mais, fazer, por exemplo, um canal no YouTube, fazer uns shorts, focar no TikTok, porque eu acho muito importante,
principalmente TikTok, para conseguir fazer com que mais pessoas conheçam essa obra e mais pessoas tenham contato com materiais nacionais. Eu acho que já tá dando um certo resultado, tá com 10 mil visualizações lá na FlipTrue, que é bastante coisa para um projeto inicial. Então, tem 10 mil visualizações na FlipTrue e tem 300 mil no Twitter. Caramba, então é importante se você tem um canal aí de quadrinho, de anime, é bom você dar uma olhada no próprio site da FlipTrue, porque tem bastante potencial lá. Uhum. Um dos motivos de eu querer postar, por exemplo, ping-pong eu sempre postei no Tapas. E um dos motivos de eu querer postar o Tiger na FlipTrue é justamente para tentar fomentar um pouquinho mais, né, esse mercado. E meio que centralizar a galera que produz coisas maneiras lá. Eu acho bacana eu pensar por esse lado. A maior parte da comunidade de quadrinho nacional tá na FlipTrue e você vê o próprio Sense Life tá lá, o Lampião tá lá, o Monster Odyssey tá lá e agora o B-Tiger tá lá, que é importante porque já monta um pequeno ecossistema. E falando nisso, você tava lá no Comic Market Brasil, porque eu vi que você apareceu algumas vezes na live do Thiago Spiked, mas eu não sei se eu te vi lá. É que eu não consegui, eu até comentei com o Thiago que na própria live eu acho que eu nem ia conseguir, justamente por conta dos problemas com a outra editora que eu tava tendo, é muita coisa na cabeça. Que você tava resolvendo esses problemas na época? Sim, aí eu não tava com tempo de quase nada. Ah, mas foi muito legal, cara. Deu pra ver que esse público do quadrinho nacional tá bem engajado nesse projeto. Mas acho que a edição do ano que vem já tá confirmada aí, se você... Já tá confirmadíssima, vai ter, e provavelmente eu vou estar lá junto com os outros, por exemplo, vai estar o Caio lá, muito provavelmente, então vai estar uma galera diferenciada. Na parte do... Como é que fala? Do meet and greet, parte mais conheço o artista, tá ligado? Não, tomara, vai estar com o volume impresso se bobear, né? É mesmo, falando nisso, já tem previsão de quando vai ser impresso? Ó, quando o volume provavelmente vai ser impresso quando tiver capítulos suficientes para isso. 200 páginas, né? Uhum. Tem que ver exatamente quando que vai rolar, né? Eu imagino que vai ser daqui uns 6 capítulos, por aí. Mas tem que ver certinho, porque não é só imprimir quando tiver 6 capítulos. Tem que ver todo um planejamento, né? De, por exemplo, lançar próximo de um evento, por exemplo, o Anime Friends, ou o próprio MPEG Fest, talvez. Tem várias coisas que tem que ser vistas ainda. Sim, falando nisso, você tem... qual que é a sua pretensão com esse quadrinho? Porque, assim, ele vai ser um quadrinho pequeno, que nem foi o Ping Pong, vai ser um negócio de média duração, ou vai ser um quadrinho longo, assim? Eu não posso falar exatamente quantos capítulos vão ser, mas é um pouquinho, é um médio, assim, para o que a gente tá acostumado, sabe, com mangá. Nem muito longo, nem muito curto. Se você puder dar uma referência... É bom evitar, até pra não marcar muito, sabe? Falar, tipo, vai ter tantos capítulos. Porque pode ser menos, pode ser mais, depende muito de vários fatores, né? O lado bom de ter uma editora agora meio que apoiando é que eu posso trabalhar sem muita pressão de, caramba, se eu fazer muitos capítulos, ninguém vai comprar, não sei o que, sabe? E ter a editora acaba ajudando nesse sentido. Sim, tanto que dá pra... O próprio Caio falou que tem muita coisa que serve como uma... Não, o Caio é maluco, mano. Não escute o que ele diz. Eu sei, o cara... Dá pra ver nos olhos dele que ele é bem maluco, só ler a história que ele escreveu. E... Mas tem muita coisa na própria MPEG que serve como pesquisa de popularidade, segundo ele. Tanto que tem os produtos lá dos Gachapon Sense Life, as pelúcias, que estão mostrando como que alguns personagens são mais populares que o outro. Então você tem esse negócio de futuramente expandir para esse lado mais produto? Não, a MPEG tá maluca com isso aí, cara. Não um dos motivos, né? Mas uma das coisas que me interessou muito nela é esse apoio que eles estão dando para outras obras nacionais. Então, todas as obras nacionais da MPEG vão receber esses merchandises, por assim dizer, né? É algo que eles falaram lá no MPEG Fest, que realmente é muito legal. Então, vai ter, por exemplo, pelúcia, vai ter esses garrafões. Uma pelúcia do Tigrito lá. Então, né? É algo que definitivamente vai ter. Sim, o próprio Caio falou que tem muita editora aqui não dá tanta atenção pra isso, porque tipo, é muito mais fácil você fazer um merchandising de um autor nacional do que um do Japão. E a MPEG percebeu isso, tanto que eles fazem muita divulgação com os artistas dele, e o que é o que você não vê tanto em outras editoras, tipo, não tem tanta sessão de autógrafo. O que eu sinto... Que nem MPEG faz. O que eu sinto é que as outras editoras, elas têm muitos materiais, as editoras estão tendo materiais nacionais, mas elas não divulgam, não mostram pro público esses materiais, sabe? Elas imprimem, elas produzem, elas vendem, só que elas não fazem esse trabalho de trazer esse material para mais pessoas, sabe? A MPEG tá meio que mudando isso, ela tá colocando os autores
na frente, mostrando que eles estão ali, por exemplo, no evento da MPEG Fest, tava tendo os anúncios, mas ao mesmo tempo tava a galera, os outros artistas estavam do canto ali, você podia conversar com eles, tirar foto, comprar os quadrinhos autografados. E é algo diferente mesmo, é muito interessante você olhar todo esse trabalho que eles estão tendo. Sim, sim, isso daí é bom porque talvez abra as outras editoras olhem isso com os bons olhos. Tipo, ó, a MPEG tá aí lançando Hajime no Ippo, tá lançando Get Bell, aí todos esses negócios muito famosos, mas ao mesmo tempo eles estão fazendo com que os artistas nacionais deles, eles tenham esse espaço e tá dando tão certo quanto. Então é bom que as próprias editoras percebam isso. Sim, até porque, por exemplo, o Sense Life é o segundo mangá mais vendido deles. Então, E a eu imagino as concorrência outras é alta, editoras se viu? correndo, né? Concorrência Falando, alta. nossa, como assim? Um mangá nacional tá vendendo mais que os mangás, tipo, mangás japoneses, né? As outras editoras devem ficar malucas quando olham esse caso de sucesso. Tipo, a concorrência é alta, tá pau a pau com Get Bell e Hajimão, que são... Então, né? É um negócio que tem. Que eu acho que as outras editoras vão começar a olhar e vão dar mais atenção para autores nacionais, tanto que eu considero que atualmente é o melhor momento para você começar a fazer um quadrinho independente. Com certeza, com certeza. É você fazer, inclusive, pensando no impresso. Então, ao invés de você só fazer o negócio focando no digital, tipo, vou fazer as páginas aqui de qualquer jeito, você faz já meio que pensando no impresso, ou seja, pensando em imagem, sangria, essas paradas assim, para não dar problema no futuro. Sim, sim, tanto que antigamente era quase que um marco de sucesso para um artista independente ter o seu quadrinho impresso, tanto que tinha todo esse negócio de fazer vaquinha, de fazer apoia-se para ter uma grana e depois vender de porta em porta, mas atualmente isso está mudando, é bom ver que esse ecossistema está se desenrolando. Uhum. Como eu falei, atualmente é o melhor momento para você fazer esse negócio de quadrinho nacional. Eu vejo que tem uma certa polêmica no... Tem muito desdém com esse negócio de produção nacional. Tem muita treta, tem muita gente meio venenosa que fala, esse negócio aí não presta porque não tá valorizando a cultura nacional. O que você pensa disso? Eu sou do time que eu gosto de aplicar coisas, por exemplo, a famosa brasilidade, né, nos meus projetos. Tanto que, por exemplo, Caçador de Saci é escrachado um Pokémon brasileiro quando você para pra pensar, né? É tipo, por exemplo, um Bagdex, só que sistema de RPG. Mas ao mesmo tempo eu não sou o tipo de pessoa que acha ruim uma pessoa, por exemplo, fazer um mangá totalmente japonês. Ela tá fazendo o quadrinho dela e o quadrinho dela é o que ela é. Tipo, muitas das coisas que ela fala são coisas que ela gosta, são toda uma vivência, toda uma construção pra fazer o que ela tá fazendo. Então, pra mim, os autores eles têm que ter a liberdade artística pra poder fazer os projetos da forma que eles entendem. Até porque é assim que a gente consegue ter uma variedade muito boa de obras. Sim. Algo muito bacana é quando você, por exemplo, a gente tem a Shonen West, que faz obras no sentido oriental, com narrativas muito mais orientais, e a gente também tem a Action Riken, que é um estúdio que foca em fazer obras no sentido ocidental, com elementos muito mais nacionais, assim, por assim dizer. Sim, tem muita variedade nesse negócio. Tanto que o cara que fala que o cara tá tentando fazer o mangá nacional, isso daí não existe. O cara só tá dando desculpa pra não ler o quadrinho nacional, porque tem muito tipo de conteúdo. Tem o pessoal da Funktoon, que tem um negócio bem mais autoral, pra assim dizer, tem um negócio mais voltado para muito inspirado em literatura infantil. Tem o próprio pessoal da Flip True, que é muito variado. Então não é só esse negócio de Battle Shonen, tem muita variedade para justamente o cara não ter desculpa para não ler o quadrinho nacional. O que eu vejo que acontece é que as pessoas inventam mil e uma desculpa para justamente não ler. O que falta é a pessoa, tipo, ter uma... Por exemplo, quando a pessoa, por exemplo, entra na Flip True, que ela mais via Battle Shonen, mangá de lutinha, mas é muito mais porque não tem outros grandes sites que vão divulgar outros gêneros, né? Na própria Flip tem bastante mangá, tem muito quadrinho de romance que faz sucesso lá, tem muito quadrinho de drama que faz sucesso. Não é só esse negócio de Battle Shonen, tem muita variedade. É mais desculpa do cara que não quer ler mesmo. Ele não quer procurar, né? Tem esse ponto. É importante você quebrar esses preconceitos que tem, porque o quadrinho nacional ele tem que ser valorizado, ele tem que ser algo normal, as pessoas têm que começar a tratar isso como uma carreira normal no Brasil, porque é um negócio muito incerto. Você fala pra sua mãe e ela fala, não, vai arrumar um emprego de verdade, tá ligado? Uhum. É que querendo ou não, a gente tá tipo no nicho do nicho, né? Tipo, a gente tá no nicho do quadrinho nacional, mas no nicho de fazer quadrinhos no estilo mangá. Então é como se a gente estivesse dentro de um nicho, e isso acaba fazendo com que é muito mais... A gente tá muito preso em uma caixinha, né?
Sim, é como o próprio Caio falou, tipo, não tem que se preocupar muito em como você vai chamar. Tipo, é um quadrinho, é um gibi, é um mangá, tipo, você tem que entender Uhum. que isso daí é uma produção nacional e você tem que ver ela pelos próprios méritos. Você não tem que ficar arrumando uma desculpa pra não ler. Tanto que se você partir desse negócio, tipo, eu não vou ler porque o negócio não tem identidade nacional. Isso só denuncia que o cara não sabe nem de mangá, nem da própria cultura, porque tem muita coisa do Brasil que vai justamente contra isso. Uhum. O próprio Brasil, ele é um país, é uma mistura de raças, por assim dizer, né? É muito engraçado quando você faz essa comparação com o que a gente tá fazendo, que são esses mangás brasileiros. Ele também é uma espécie de mistura, né? Ele tenta pegar toda a estrutura narrativa dos mangás, a identidade, né, dos mangás, e aplica do nosso jeitinho. Então meio que vira algo meio que novo, por assim dizer. Sim, sim, o que eu entendo é que linguagem, cultura e a própria língua que a gente fala é um negócio que tem vida, sabe? É um negócio que vai mudando com o passar do tempo, é um negócio que palavras surgem, são ressignificadas e perdem significados. E tanto que tem um montão de palavra da língua inglesa que a gente fala sem nem pensar muito nisso. E se o Sim. cara tá chamando um quadrinho de mangá, você entendeu o que ele quer dizer. Não tem pra que você ficar caçando muito significado nisso, porque no fundo você entendeu o que ele quis dizer. Eu acho que é uma polêmica muito vazia. No fim das contas, é só uma forma de você chamar o seu projeto, que no caso é um quadrinho ou um mangá, é só uma forma que você está chamando ele. Sim, sim, tanto que eu tô produzindo um quadrinho que ele é muito inspirado nesse negócio de mangá Battle Shonen, que como eu falei com o Kai, é o tipo de história que eu mais gosto, esse negócio de quadrinho com poder específico, mas eu chamo de quadrinho justamente pra não trazer esse tipo de polêmica vazia, pra justamente não trazer esse tipo de discussão que só empobrece o debate pra minha história, porque isso é contraprodutivo. Então, o que você tem a dizer sobre o futuro de B-Tiger, o Hatao? Ah, eu acho que vai ser bem promissor. Tem muitas coisas pra acontecer ainda, tem muita. Por exemplo, é tanta coisa que realmente eu tô muito animado pra contar. Eu imagino que B-Tiger só vai realmente começar no capítulo 4. Vai ser quando as pessoas vão realmente parar, olhar e falar, nossa, esse mangá é realmente muito interessante, né? Tem coisas aqui. Então, estou muito animado pro futuro, principalmente para a futura versão impressa, ano que vem. Vai ser algo que eu estou muito animado para ver. Eu quero muito ver em mãos, eu quero ver como vai ficar a capa, quero ver como vai ficar a impressão, porque o trabalho da MPEG é sensacional. Todo o design de capa, todo a logo, tudo que eles fizeram para, por exemplo, Sense Like, para os outros quadrinhos nacionais deles, é realmente muito bom. E eu quero muito ver esse projeto indo pra frente, cara. Eu tenho muita fé nele e eu sinto que as pessoas vão. Se as pessoas derem uma chance, elas vão gostar muito. Como não é só a primeira obra impressa, se você já tá com mais experiência, tanto que tem um certo problema aqui, por exemplo, o Caio não passa, que é a respeito das retículas, cara, tá tudo certinho, porque tem... Sim, cara, eu me considero quase um profissional de trabalhar com retículas depois das 12 de cabeças que eu tive antes. Porque retícula é um negócio difícil de trabalhar, por exemplo, tanto que o Caio, Cara, por é um exemplo, usa muito saco. pouco. É porque o cara é maluco, né? Ele desenhava barra desenha no Paint to Sai, né? No Clip Studio a gente tem toda uma ferramenta que ajuda a focar um pouco melhor nas retículas. Mas como eu já trabalhei com retículas antes no Ping Pong, teve impressão, deu todos os problemas que dá com retículas. E aquele famoso moiré, quando a retícula fica meio bugada, assim, fica tipo nojento, assim, Fica no chapado, impresso, assim, fica muito estranho. Assim. Então, com Tiger eu queria fazer algo que realmente parecesse mangá. Então, eu tentei fazer a estética ali, puxei as retículas, tentando aplicar de uma forma que realmente pareça algo mais japonês nesse sentido. E eu espero que não dê problemas, mas eu imagino que não vai dar, até pela editora MPEG tá acostumada a mexer com mangás mesmo, eles já sabem como lidar com possíveis problemas com retículas. Isso é algo que não tinha na outra editora. Porque era uma editora independente, eles estavam meio que lançando a parada e aprendendo também. Então, muitas das coisas a gente teve que aprender na raça. Então, muitas das coisas eu que mexia. Eu tinha que dar a cara a tapa lá pra poder mexer em um arquivo, no tamanho das bolinhas das retículas. E foi meio que mudando até eu conseguir chegar em algo estável. E é o que eu tô usando hoje em dia. Sim, sim, também tem o problema da sangria que pode acabar vazando. Ai! Oi? Esse aí doeu. Em Ping Pong 2 teve um problema de sangria ali que doeu um pouquinho. Então, esse negócio tem muito. Você que tá pensando em fazer um quadrinho, sabe que esse tipo retícula, sangria, todo esse negócio dá muito dor de cabeça na hora do impresso. Então, quais dicas você tem pra passar pra esse processo de criação?
Cara, estude muito, procure o máximo que você conseguir a respeito disso. E isso é algo muito legal, porque é algo que, por exemplo, se eu for num futuro canal do YouTube que eu provavelmente vou fazer em algum momento da minha vida, eu quero focar muito nesses aspectos. Como eu disse, eu acho que recentemente no meu Twitter é uma parada de que, por exemplo, eu queria fazer um canal com uma temática meio como fazer mangás para idiotas, porque eu sou um idiota, né? Então essa meio que era a minha ideia, porque eu sempre tenho tanta coisa que não é dita, ou melhor, é muito difícil ter acesso para esse tipo de coisa quando você tá começando, né? Tem pouco material teórico, né? Então, também. Mas é muito mais porque as pessoas, pelo menos aqui, não estão tão acostumadas a fazer a parada pensando pro físico. Tipo, pensando pro impresso. Ela tá mais focada no digital e tudo mais. E isso que ferra a gente, porque a gente tá ficando no comodismo de, beleza, vou fazer as retículas aqui, ficou bonitinho os tons de cinzas, né, ó, não deu problema nenhum. Aí você vai imprimir, fica terrível. Aí tem a sangria, né, que você bota os painéis, nossa, vou botar os painéis assim, vazados da página pra ficar bem impactante. E aí quando você bota no impresso, metade do seu painel foi cortado. Então são detalhes assim que a gente não presta atenção no começo porque a gente não tem conhecimento a respeito disso. A gente não tem a familiaridade com esse tipo de produção. E são coisas que eu queria muito, em algum momento, conseguir transmitir pra galera. Porque eu passei muitos perrengues e eu queria que esses perrengues voltassem e ajudassem outras pessoas. Tá, é importante você saber desse tipo de detalhe, porque quando você tá desenhando sua página lá, tá tudo bonitinho, tá tudo funcionando, mas aí quando você vai imprimir o negócio tá nojento. Então é isso, cara. Como é que você quer divulgar mais alguma coisa aí no final do vídeo? Você quer dar algum anúncio? Eu tenho meu Apoia-se, né? O Apoia-se/Betiger. E é a minha campanha mensal de assinaturas pra galera que quer apoiar o quadrinho e, por exemplo, ler o próximo capítulo do mês, sem ter que esperar um mês inteiro para ler o capítulo, você pode apoiar e ler agora, por exemplo. O capítulo 2 está disponível. Se você quiser, por exemplo, ler agora, você lê. Inclusive, quando o capítulo 3 estiver pronto, ele também vai ser disponibilizado para os apoiadores e eles vão poder ler com antecedência. A minha ideia é criar toda essa geringonça de... leu o capítulo online? Quer ler o próximo capítulo? Apoia. Com R$10 ali você já consegue ler tranquilo. Tem também o quadrinho em si, né, que a gente falou bastante sobre, mas se você não tiver lido ainda, Betiger tá disponível na Fliptru, você pode ler de graça lá os capítulos mensalmente, vai lançar algum capítulo, e é isso. Sim, então apoiem o Hataoa, leiam as outras obras dele, leiam lá o Ping Pong, leiam o Betiger, porque é muito bom, uma qualidade realmente excepcional. O Betiger é extremamente divertido e ele é um quadrinho com várias reflexões muito interessantes sobre todo esse problema de bets e casas de apostas, que é um negócio que realmente precisa ser discutido, e que bom que pelo menos tem alguma produção nacional referente a isso. Então é isso, cara. Muito obrigado por ter vindo aqui. Você quer fazer a finalização do vídeo? Cara, é um prazer enorme estar aqui com você. Pra galera que ainda não curtiu ou compartilhou o vídeo, se inscreve aí no canal do Newton. Curte aí, compartilha e realmente muito obrigado por ter dado essa oportunidade para conversar um pouquinho com você. Então é isso, eu considero que Betiger é um quadrinho sobre não dar sorte ao azar. E se atualmente você também tem uma ideia de quadrinho, você não vai querer dar sorte ao azar, visto que atualmente é o melhor momento para você fazer um quadrinho independente. E dependendo das suas condições, só basta começar. Então é isso, não se esqueça de comentar, compartilhar, curtir e hypar o vídeo porque ajuda muito. Se você quiser ajudar ainda mais, considere virar membro, porque ajuda bastante. Eu também estou produzindo um quadrinho atualmente e eu estou postando bastante coisa exclusiva para os membros sobre a produção de Reason e Burkin. E eu também estou produzindo mais 2 vídeos exclusivos para os membros e vocês não vão querer perder. E falando em membros, muito obrigado aos membros do canal. Então muito obrigado ao Arthur BRTP, ao Soflo, ao Arthur, ao Palhaço Triste, ao Kaiser, ao Yoshikage Kira, ao Sefer, ao Cavalo Monocromático e a Lenilda. Muito obrigado aos membros do canal, vocês de verdade são de grande ajuda. E é isso, espero que tenham gostado. Falhou!